Mahamudra, Aspiração, pelo terceiro Karmapa, Rangjung Dorje. Namo Guru, gurus, yidams e divindades do mandala, vitoriosos das 3 vezes e das 10 direções, juntamente com seus descendentes. Por favor, considere-nos com compaixão e concedam suas bênçãos, para que nossas aspirações sejam realizadas exatamente como pretendemos. Que o rio da virtude acumulada da pureza tríplice, brotando da montanha de neve dos pensamentos e atos puros, de nós mesmos e dos ilimitados seres sencientes, flua para o oceano dos 4 kayas dos vitoriosos. Até que isso seja feito, em todas as nossas vidas, nascimento após nascimento, que nem sequer ouçamos as palavras mais ações e sofrimento, e desfrutemos do glorioso oceano de felicidade e virtude, sendo livres e bem favorecidos, dotados de fé, esforço e prajna, confiando em um excelente amigo espiritual e recebendo as instruções essenciais, que não encontremos obstáculos para praticá-las corretamente, e que possamos praticar o Santo Dharma durante toda a nossa vida. O estudo das Escrituras e o raciocínio libertam do obscurecimento da ignorância. Contemplar as instruções orais vence a escuridão da dúvida. A luz nascida da meditação ilumina o estado natural, exatamente como ele é. Que o brilho dos 3 prajnas aumente. Por meio da base das 2 verdades, livre dos extremos e do eternalismo e do niilismo, e através do caminho supremo das 2 acumulações, livre dos extremos do exagero e da negação, que possamos alcançar a fruição dos 2 benefícios, livre dos extremos, do Sansara e Nirvana, e assim nos encontrarmos com o Dharma infalível. A base da purificação é a própria mente, a unidade de luminosidade e vacuidade. O meio de purificação é o grande Vajra, Yoga de Mahamudra. O que deve ser purificado são as manchas temporárias da confusão. Que possamos manifestar o resultado da purificação, o Dharmakaya inoxidável. Eliminar dúvidas sobre a base é a confiança na visão. Sustentar isso sem divagar é o ponto-chave da meditação. O treinamento em todos os aspectos da meditação é a ação suprema. Que possamos ter confiança na visão, na meditação e na ação. Todos os fenômenos são a exibição ilusória da mente. Não existe mente, a mente é vazia de essência. Vazio e incessante, ele aparece como qualquer coisa. Investigando isso minuciosamente, podemos determinar a base. Nossas projeções inexistentes são confundidas com objetos. Por ignorância, a consciência intrínseca é confundida com o eu. Por nos apegarmos a essa dualidade, vagamos dentro do Sansara. Que possamos cortar a raiz da ignorância e da confusão. Ele não é existente, pois nem mesmo os vitoriosos o viram. Ele não é inexistente, pois é a base de tudo, Sansara e Nirvana. Isto não é uma contradição, pois é o caminho do meio da unidade. Que possamos realizar o Dharmata da mente livre de extremos. Isso não pode ser demonstrado dizendo, é isso. Ela não pode ser refutada dizendo, não é isso. É Dharmata, incondicionado, além da mente conceitual. Que possamos conhecer com certeza a perfeita verdade última. Quem não realiza esse círculo no oceano de Sansara? Quem percebe isso não é outro senão o Buda. Tudo é totalmente livre de é isso ou não é isso. Que possamos conhecer a natureza secreta do Dharmata, a base de tudo. A aparência é a mente.
A vacuidade também é a mente. Realização é mente. Confusão também é mente. Nascimento é mente. Cessação também é mente. Que possamos eliminar todas as dúvidas sobre a mente. Não contaminado pela meditação deliberada e conceitual, não movido pelo vento da ocupação comum, que possamos sustentar habilmente a prática essencial da mente, que sabe como descansar naturalmente em seu estado inato e sem esforço. Que as ondas de pensamentos grosseiros e sutis diminuam por si mesmas, que a água da mente imóvel descanse naturalmente, livre das perturbações da sonolência e do torpor, que o oceano de Shamatha seja estável e imóvel. Olhando repetidamente para a mente que não pode ser, o que não pode ser visto é visto claramente, exatamente como é. Eliminar dúvidas sobre o que é ou não é, livre de confusão, que nossa verdadeira natureza se reconheça. Olhando para os objetos, não há objetos. Vemos apenas a mente. Olhando para a mente, não há mente. Ela está vazia de uma essência. Olhando para ambos, o apego dualista é espontaneamente liberado. Que possamos perceber a luminosidade, a verdadeira natureza da mente. Livre de fabricações mentais é Mahamudra. Livre de extremos é o grande Madhyamaka. Contendo tudo, ele também é conhecido como a grande conclusão. Que possamos ter confiança de que, ao sabermos exatamente isso, compreendemos o significado de tudo. A grande felicidade livre de apego é incessante. A luminosidade livre de apegos a conceitos não é obscurecida. O não pensamento, além do intelecto, está espontaneamente presente. Que essas experiências, livres de esforço, sejam incessantes. O apego às boas experiências é liberado espontaneamente. A confusão de pensamentos negativos é naturalmente purificada no espaço. Mente comum, livre de aceitação e rejeição, perda e ganho. Que possamos realizar a verdade de Dharmata, simplicidade. Embora a natureza dos seres seja sempre iluminada, sem perceber isso eles vagam infinitamente no samsara. Que a compaixão avassaladora nasce em nós, para os seres sencientes cujo sofrimento é ilimitado. No momento do amor, quando a compaixão avassaladora flui livremente, sua natureza vazia aparece nitidamente. Que possamos meditar dia e noite, inseparável dessa unidade, o caminho supremo e infalível. Por meio dos olhos do Dharma e das percepções superiores nascidas da meditação, possamos amadurecer os seres sencientes, estabelecer campos búdicos e realizar nossa aspiração de alcançar as qualidades de um Buda. Tendo aperfeiçoado o amadurecimento, o estabelecimento e a realização, que possamos alcançar a budeidade. Pelo poder da compaixão dos vitoriosos das 10 direções e de seus descendentes, e pelo poder de toda virtude pura que existe, que nossas aspirações puras e as de todos os seres sencientes sejam realizadas exatamente como pretendemos.